Durante quilômetros, nenhum farol atrás ou à frente, até que uma sombra surgiu no acostamento e começou a acompanhá-lo. Histórias reais de terror de caminhoneiro. Eu achei que estava sozinho na rodovia 47. Naquela madrugada na rodovia 47, o caminhoneiro Carlos tinha certeza de que estava completamente sozinho até perceber uma sombra caminhando no acostamento ao lado do seu caminhão. Ele já estava horas naquela mesma faixa reta, asfalto escuro engolindo o feixe amarelado dos faróis e nada de carros vindo no sentido contrário, nada no retrovisor, só o vazio da estrada. Lá dentro da cabine, a mente dele insistia em voltar para outras noites parecidas, quando ainda rodava com o pai e ouvia as histórias que todo caminhoneiro mais velho contava cochichando, como se a própria estrada tivesse ouvido. Na 47, quem entra sozinho, não volta do mesmo jeito. Na época ele ria, fingia coragem, mas lembrava da expressão séria do pai segurando o volante com força demais. Agora, anos depois, era ele quem segurava o volante com os dedos marcados, tentando afastar o peso daquela memória. A carga era boa, prazo apertado, frete que não dava para recusar. Sabia que aquele trecho da 47 tinha fama, sabia dos acidentes estranhos, dos caminhões encontrados tombados sem explicação clara, mas se convenceu de que aquilo era exagero de posto, conversa para assustar novato. Mesmo assim, encaixou o rádio numa estação qualquer só para não ouvir o próprio coração batendo alto demais no peito. A rodovia seguia vazia, tão vazia que parecia desligada do resto do mundo. Nem placa refletiva, nem luz de cidade distante, só aquele corredor escuro. Foi quando, sem aviso, o rádio chiou e morreu. Nada de sinal, nada de zumbido, só silêncio. Ele girou o botão, conferiu a fiação com uma mão, manteve a outra firme no volante. Tudo parecia em ordem, mas o aparelho não voltou. Foi aí que Carlos sentiu pela primeira vez uma sensação que não chamaria de medo, mas de algo errado, como se o ar dentro da cabine tivesse ficado mais pesado de repente. Ele respirou fundo, ajeitou-se no banco e decidiu que ia pensar em outra coisa. Lembrou da filha pequena mandando áudio pelo celular mais cedo, perguntando quando ele voltaria e prometendo desenhar um caminhão igual ao dele para mostrar na escola. Lembrou da esposa reclamando, mas ao mesmo tempo dizendo para ele se cuidar. Essas lembranças aqueciam um pouco o peito, davam motivo para continuar rodando. Só que, por mais que tentasse segurar essas imagens boas, a mente insistia em puxar de volta a antiga conversa do pai sobre a 47, sobre um trecho onde a estrada chama. Foi nesse conflito interno, entre memória boa e aviso antigo, que os olhos dele captaram alguma coisa no limite do farol. De início, pareceu só um borrão mais escuro que o acostamento, um volume perto da linha branca. Ele franziu a testa, inclinou um pouco o corpo para frente, como se isso aproximasse a visão. O borrão tomou forma aos poucos, recortado pela luz. Parecia uma pessoa de pé, imóvel, virada para a pista. Não havia detalhes de roupa, de rosto, nada. Era só um contorno parado na beira do nada. O coração dele acelerou na mesma hora. A primeira reação foi lógica. Alguém pedindo ajuda, um morador de sítio ali por perto, um carro quebrado fora do campo de visão. Mas ele jogou o olhar rapidamente para o retrovisor, para os dois lados da pista, para a frente de novo. Nada de carro parado, nada de luz, nada de barulho, só aquela figura sólida no acostamento. Em segundos, ele precisou decidir se diminuía para tentar entender ou se mantinha a velocidade e fingia que não tinha visto. Carlos manteve o pé na mesma posição, porque alguma coisa dentro dele gritou que era melhor não mexer em nada. O caminhão avançou, o farol engoliu a sombra por completo e, por um instante, ela desapareceu na lateral do campo de visão. Ele virou a cabeça um pouco, tentando acompanhar pela janela e pelo espelho, mas só viu a faixa de asfalto passando e a escuridão recuando. Parecia que a figura tinha ficado para trás, como qualquer pessoa à beira da estrada. Só que, poucos segundos depois, quando ele olhou pelo espelho retrovisor do lado direito, esperando enxergar apenas a linha da pista e o escuro, sentiu o estômago gelar. A mesma sombra estava ali, na mesma posição, caminhando ao lado do caminhão, perfeitamente alinhada com a cabine, como se estivesse acompanhando a velocidade sem esforço, sem correr, sem se aproximar nem se afastar. A rodovia continuava reta, sem aclive, sem curva, sem acostamento largo, nada que justificasse aquilo. Ele engoliu seco e segurou o volante com mais força, os nós dos dedos embranquecendo. O pensamento racional tentou entrar, talvez fosse um reflexo, um truque de luz, um galho projetando forma humana. Mas, conforme os segundos passavam,
a sombra permanecia firme, caminhando junto com ele, como se estivesse colada a um ponto invisível do caminhão. O peito de Carlos apertou, e ele sentiu uma vontade absurda de pisar no freio e encostar, só para ter certeza do que estava vendo. No entanto, algo mais forte que a curiosidade o manteve em movimento. A sensação era de que, se parasse ali, naquela solidão da rodovia 47, algo cruzaria definitivamente a distância entre o acostamento e a cabine. A estrada parecia mais estreita, a noite mais densa, e o barulho do motor, que sempre o acalmara, agora soava quase como um pano de fundo para outra coisa que ele ainda não conseguia identificar. A sombra continuava lá, firme, acompanhando. E foi com essa imagem grudada no espelho que ele percebeu, pela primeira vez, que aquela não seria uma noite comum de frete, e sim o início de algo que ele teria dificuldade de explicar até para si mesmo. Quanto mais quilômetros deixava para trás, mais Carlos lutava com o próprio pensamento, tentando arrumar uma explicação razoável para a sombra no acostamento. Ele se forçava a lembrar de qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido: um poste inclinado, uma árvore solitária, um pedaço de placa retorcida. Mas, por mais que revivesse mentalmente o trecho anterior, tudo que vinha era a imagem nítida daquele contorno humano persistindo ao lado do caminhão, como se a estrada tivesse ganho companhia de repente. Dentro dele, o medo já não era só um arrepio, era uma presença incômoda, sentada ali no banco do passageiro imaginário, observando cada movimento seu. Ele pensava no pai dizendo para nunca subestimar estrada vazia demais. Pensava nos colegas que riam das histórias, mas evitavam falar da 47 quando estavam sozinhos. Pensava também na filha, e na vergonha que sentiria se algum dia precisasse admitir que tinha largado o frete por medo de uma sombra. O orgulho brigava com o pavor, e essa briga o deixava ainda mais cansado. Quando a mente começou a sugerir que talvez estivesse só com sono demais, Carlos decidiu fazer um teste simples. Tirou um pouco o pé do acelerador, deixando o caminhão perder velocidade gradualmente. Os ponteiros desceram, o motor mudou de som, o cenário ao redor continuou aparentemente igual. Ele olhou direto para o espelho do lado direito, já antecipando que, se fosse uma ilusão, ela se desmancharia junto com o balanço da carroceria. Mas a sombra fez exatamente o que ele temia, desacelerou junto. Agora ela parecia um pouco mais próxima, ainda sem rosto, ainda só um recorte escuro contra um fundo ainda mais escuro. Não dava para ver perna se movendo, não dava para ver braço balançando, mas a sensação era de que a figura caminhava, acompanhando cada pequena variação de velocidade, como se estivesse ligada ao caminhão por um fio invisível. Um suor frio começou a escorrer pelas costas de Carlos, mesmo com o ar da madrugada entrando pelas frestas da cabine. Ele quase xingou em voz alta, não pela sombra em si, mas por se sentir impotente diante de algo que não entendia. Parte dele queria gritar que aquilo não era real, que devia ser reflexo de farol inexistente, ou sombra do próprio caminhão distorcida por algum fenômeno de luz. Outra parte, mais silenciosa e profunda, aceitava que havia algo ali além do físico, algo que a lógica não alcançava. E essa parte lembrava, com precisão dolorosa, do último acidente que ele tinha visto na 47, um caminhão tombado do nada, sem sinal de frenagem, o motorista morto com o olhar aberto, como se tivesse visto alguma coisa instantes antes. O peso dessa lembrança caiu sobre ele como um soco. Naquela ocasião, os peritos falaram em falha humana, cochilo ao volante, imprudência. Mas Carlos recordava bem da conversa baixa entre dois socorristas no acostamento, falando que o tacógrafo mostrava uma redução de velocidade estranha, como se o motorista tivesse hesitado, diminuído, acelerado de novo e, de repente, simplesmente largado o controle. A explicação oficial era uma, a sensação de quem viu de perto era outra. Agora, com a sombra o acompanhando, ele começou a se perguntar se aquele homem também não tinha sentido que não estava sozinho. A cada quilômetro, a dúvida parecia roer um pedaço da sanidade dele. E se fosse isso que a tal estrada que chama fazia? Não empurrava o caminhão à força para fora da pista, mas implantava medo e confusão suficientes para o motorista tomar a pior decisão possível. Carlos sentiu raiva de si mesmo por permitir que esse tipo de pensamento ganhasse espaço. Bateu a mão no volante, como se pudesse espantar as ideias, e murmurou quase num sussurro, sem perceber: "Você não vai me pegar." Foi nesse momento que algo mudou. A sombra, que até então mantinha a mesma distância, pareceu se aproximar um pouco mais, como se tivesse reagido à frase. Carlos não sabia explicar, mas teve a sensação clara de que aquilo, seja lá o que fosse, o ouvirá.
O medo virou algo mais agudo, quase físico, como se uma mão gelada tivesse tocado a nuca dele. Instantaneamente, ele voltou a pressionar o acelerador, tentando deixar aquilo para trás, mesmo sabendo que, nas últimas tentativas, a sombra tinha acompanhado cada mudança. O velocímetro subiu, o motor roncou mais forte, o caminhão ganhou embalo. Ele arriscou um olhar rápido no espelho. A figura continuava ali. Não corria, não se esforçava, simplesmente existia ao lado do veículo, sempre na mesma linha, como se a própria estrada estivesse projetando aquela presença para ele e só para ele. Carlos percebeu, com um tipo de horror calmo, que se tratava de algo que não obedecia às regras comuns de distância e movimento. Foi então que a verdadeira revelação se formou dentro da cabeça dele, não como uma conclusão lógica, mas como uma certeza pesada. A rodovia 47 não estava vazia coisa nenhuma. Ela só parecia vazia para quem não era escolhido naquela noite. Para os outros, aquilo ali era apenas mais um trecho escuro do interior. Para ele, porém, a estrada resolvera mostrar um dos seus segredos. A sombra não estava apenas acompanhando o caminhão, estava acompanhando Carlos. Essa percepção trouxe uma espécie de ruptura. O medo continuava enorme, mas já não era só pânico cego, tinha um contorno, um porquê. Ele entendeu que ficar fingindo normalidade, como se nada estivesse acontecendo, não ia mudar a situação. Precisava tomar alguma decisão concreta. Podia continuar dirigindo até amanhecer, torcendo para que a figura sumisse com a luz do dia, ou podia confrontar aquilo ali, naquele trecho ainda dominado pela escuridão. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, ele tomou uma decisão impulsiva, movida por uma mistura de desespero e orgulho. Apertou o volante, respirou fundo e começou a reduzir de propósito, dessa vez sem hesitação, preparando-se para encostar o caminhão na faixa de emergência. Se a sombra quisesse continuar acompanhando, teria de se mostrar mais. Se desaparecesse, ele pelo menos saberia que a coisa tinha algum limite. Os pneus chiavam de leve, o caminhão foi perdendo velocidade, os piscas foram acionados. A cabine vibrou quando encostou no acostamento, e o motor passou para um ritmo mais baixo. Carlos sentiu as pernas tremerem, mas forçou as mãos a continuarem firmes. Ele parou totalmente o veículo, puxou o freio de mão e desligou o farol alto, deixando apenas a luz interna fraca acesa. O silêncio que se instalou pareceu mais assustador do que qualquer ruído. Por um breve instante, ele não teve coragem de olhar para o espelho. Sabia que, qualquer que fosse a cena refletida ali, mudaria para sempre o modo como enxergaria a rodovia 47, o próprio trabalho e, talvez, a própria realidade. Com o coração disparado, contou mentalmente até 13 e ergueu lentamente o olhar, direcionando-o para o retrovisor do lado direito. Foi aí que Carlos percebeu que, na rodovia 47, o verdadeiro terror não era dirigir sozinho na madrugada, e sim descobrir que a estrada vinha, há muito tempo, dirigindo com ele. Quando Carlos finalmente ergueu os olhos para o espelho do lado direito, descobriu que a sombra já não estava mais onde deveria estar na rodovia 47. O acostamento refletido no retrovisor aparecia vazio, só a faixa branca sumindo no escuro, como em qualquer outra estrada deserta. Por alguns segundos, ele ficou parado, a mão ainda agarrada ao freio de mão, sentindo o coração bater no pescoço. Aquela ausência súbita foi quase mais perturbadora do que vê-la ali de novo. Ele piscou, se aproximou um pouco do vidro, inclinou o rosto, como se um ângulo diferente pudesse revelar o que tinha desaparecido. Nada. Só o asfalto cinza escuro e um pedaço de mato parado pelo vento que não existia. Uma parte dele quis acreditar que tudo tinha sido resultado do cansaço. É isso, você está virando a noite de novo, cabeça cheia, pouca parada, tentou se convencer. A ideia de ter se assustado com algo que não existia alimentava um alívio estranho e humilhante ao mesmo tempo. Lembrou dos colegas de posto rindo de motoristas que viam coisa na estrada, jurando que era sempre a combinação perfeita de sono, energético e história mal contada. Ele não queria ser mais um desses relatos contados no balcão da lanchonete. Mesmo assim, o corpo dele não reagia como alguém que tinha acabado de sair de um sonho ruim. As mãos ainda tremiam, o ar parecia mais frio dentro da cabine e havia aquela sensação incômoda, pequena, mas insistente, de estar sendo observado. Era como se a ausência da sombra no espelho tivesse deixado um buraco em algum lugar, e esse buraco agora puxasse a atenção dele para todos os cantos do caminhão ao mesmo tempo. Ele respirou fundo, tentou colocar os pensamentos em ordem. Certo. Caminhão parado, nada no acostamento,
Rádio que morreu. Você só precisa ligar o bruto de novo, voltar para a pista e chegar no próximo posto. Amanhã, com sol, isso aqui vai parecer piada. Com esse discurso interno, girou a chave na ignição. O motor pegou de primeira, o som familiar enchendo a cabine e vibrando pelo chão. Aquilo trouxe um pouco de segurança. O caminhão respondia, a máquina ainda estava sob controle. Ele ligou o farol baixo, iluminando a faixa de asfalto alguns metros à frente. A luz recortou o acostamento vazio e uma parte do mato mais alto, balançando levemente. Ainda assim, nada de figuras, nada de contornos. Carlos engoliu a seco, ajeitou o cinto no ombro e soltou o freio de mão com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse chamar de volta o que tinha sumido. O caminhão começou a se arrastar devagar, retomando a marcha. Foi quando ele percebeu outro detalhe que não tinha notado antes. O espelho interno, aquele que usava mais por hábito do que por necessidade, mostrava um pedaço da cabine atrás do banco do passageiro. E, por um instante tão curto que ele quase duvidou, Carlos teve a nítida impressão de que havia algo ali, um escurecimento estranho no banco de trás, como se alguém ocupasse aquele espaço que ele sabia estar vazio. Ele virou a cabeça imediatamente, rompendo qualquer tentativa de manter a calma. O olhar varreu a parte de trás da cabine, o colchão estreito, a bolsa jogada num canto, a toalha pendurada. Vazio. O coração disparou de novo, e ele sentiu uma raiva súbita de si mesmo por estar se deixando levar por reflexos. Chega, Carlos. Você está vendo coisa onde não tem, sussurrou. Os pneus já tinham voltado para a pista, o caminhão alinhado na faixa, e a rodovia 47 se estendia à frente como um corredor infinito. A vontade era de pisar fundo, ignorar qualquer ruído, qualquer sombra, chegar o mais rápido possível em um lugar com luz, gente e barulho. Mas a estrada tinha outros planos. Poucos segundos depois de ele retomar a velocidade, um som diferente se misturou ao ronco do motor. Era baixo, ritmado, como se pequenas pedras fossem esmagadas sob passos firmes, ali do lado direito. Carlos franziu a testa e desligou o som do painel, mesmo ele já estando mudo desde antes. O barulho continuava. Passos. No cascalho do acostamento. Acompanhando o caminhão, exatamente na mesma cadência daquela sombra que ele jurava ter visto antes. Ele olhou de novo para o retrovisor externo. Nada. A faixa vazia. O acostamento escuro. A linha branca. Mas o barulho persistia, como se alguém caminhasse ali ao lado, sem ser afetado pela velocidade, pela distância ou pelo bom senso. O sangue pareceu sumir das extremidades do corpo de Carlos, recolhendo-se todo para o peito, onde o coração batia descompassado. Os dedos ficaram dormentes, mas ainda assim mantinham o volante com força exagerada. A mente dele correu para outra lembrança, uma que preferia manter enterrada. Há alguns anos, um amigo de estrada, Júlio, tinha sumido justamente naquela região da 47. Não havia explicação concreta. O caminhão foi encontrado parado, perfeitamente alinhado no acostamento, luzes acesas, motor desligado. A porta do motorista estava trancada por dentro. Júlio não estava lá. Nunca mais foi visto. Na época, Carlos se agarrou à versão mais fácil. O cara tinha cansado da vida, abandonado tudo, sumido por conta própria. Era melhor acreditar nisso do que aceitar as versões sussurradas de que a estrada leva quem ela quer. Agora, ouvindo aqueles passos invisíveis, ele não conseguia evitar a pergunta: e se Júlio não tivesse simplesmente ido embora? E se algo tivesse chamado para fora do caminhão naquela madrugada, como parecia tentar fazer com ele agora? O som ficou um pouco mais próximo, mais nítido, como se o alguém ao lado do caminhão tivesse decidido caminhar colado à lataria. Carlos fechou os olhos por um instante, sem diminuir a velocidade, e sentiu a respiração falhar. A estrada continuava reta, sem faróis à frente, sem luz atrás. Só ele, o caminhão, e aquilo. Quando abriu os olhos de novo, lançou um olhar rápido para o espelho interno, quase contra a própria vontade. Foi aí que viu, com clareza perturbadora, um contorno humano sentado no banco do carona, virado ligeiramente na direção dele. Não havia rosto, não havia cor, apenas sombra compacta onde deveria haver espaço vazio. Num reflexo instintivo, Carlos virou bruscamente a cabeça para encarar o banco ao seu lado. Vazio. Quando voltou o olhar para o espelho interno, o banco também estava vazio. Naquele instante, ele entendeu que a rodovia 47 não estava apenas mostrando coisas fora do caminhão.
Ela tinha encontrado um jeito de entrar. O impacto daquela visão fugaz, a figura sentada no banco do carona, presente só no espelho, detonou algo dentro de Carlos que ele não sabia nomear. Não era mais o medo simples de ver um fantasma na estrada. Era a sensação de que sua própria percepção tinha sido sequestrada, de que não podia mais confiar nem nos próprios olhos, muito menos na lógica que sempre o manteve vivo na boleia. O impulso imediato foi parar de novo, puxar o freio, descer, respirar ar de verdade, longe daquela cabine que agora parecia menor e mais escura. Mas a memória do caminhão de Júlio parado no acostamento, trancado por dentro, voltou com uma nitidez quase cruel. Ele imaginou a cena pelo lado de fora, um caminhão sozinho, no meio da noite, com o motorista andando desorientado na beira da pista, conversando com nada. Quantas histórias assim terminavam em acidente, em manchete fria de jornal, em relatório burocrático com a frase causa provável, imprudência. Carlos sentiu um fio de raiva crescer por baixo do medo. Não era a raiva da sombra, da estrada ou do sobrenatural. Era a raiva de se sentir jogado num jogo em que não tinha escolhido participar. Você não vai me virar estatística, desgraça, pensou, sem coragem de dizer as palavras em voz alta. Ganhou coragem suficiente para outra decisão. Não ia parar. Não mais. Se a estrada queria brincar com a cabeça dele, ia ter de fazer isso com o caminhão em movimento. Ele ajustou a postura no banco, respirou fundo algumas vezes e tentou colocar um pouco de razão na situação. Se está no espelho e não está no banco, é reflexo. Se é reflexo, tem alguma fonte de luz criando isso. Alguma coisa lógica precisa ter. Repetiu essa frase mentalmente como um mantra, mesmo sentindo que não acreditava nela por completo. O barulho de passos do lado de fora tinha diminuído, quase desaparecido, dando lugar a um silêncio espesso que parecia se infiltrar pelas frestas da porta. Foi nesse silêncio que começou outro tipo de manifestação. Não foi som, não foi imagem. Foi a sensação clara de que alguém estava muito perto do vidro da janela do passageiro, do lado de fora, observando a lateral do rosto dele. Carlos não precisava olhar para saber. O corpo inteiro reagiu, como se todos os pelos tivessem recebido a mesma mensagem ao mesmo tempo. A nuca arrepiou, um frio subiu pelas costas. Ele manteve os olhos fixos na estrada, recusando-se a virar a cabeça. Mas o que quer que estivesse ali parecia saber exatamente como provocar. O primeiro toque veio suave, quase delicado, 3 batidas secas na porta, na altura em que uma mão bateria para pedir carona. Tum, tum, tum. O som foi tão nítido que não tinha como ser confundido com ruído de lataria ou pedrinhas. Era alguém pedindo licença para entrar no meio da madrugada da rodovia 47. Carlos prendeu a respiração, e por um momento toda a realidade se reduziu àqueles centímetros de metal entre ele e o lado de fora. Ele tinha certeza absoluta de que, se respondesse, se abrisse um centímetro de fresta, não estaria mais lidando só com visão ou som, estaria abrindo espaço para algo que não saberia controlar. O coração batia de um jeito que doía. A mão direita, ainda no volante, começou a formigar. Mesmo assim, ele se recusou a virar o rosto. As batidas se repetiram, agora um pouco mais fortes. Tum, tum, tum. Entre um som e outro, o silêncio parecia dizer, eu sei que você está me ouvindo. Carlos engoliu em seco, olhou rapidamente para o painel, como se buscasse ali alguma saída. Foi então que reparou em um detalhe que o fez gelar ainda mais, o botão de travamento das portas, que ele tinha certeza de ter ativado assim que entrou na 47, estava agora na posição de destravado. Ele não lembrava de ter encostado ali. Não lembrava de qualquer movimento que pudesse explicar aquilo. A mão esquerda, trêmula, largou o volante por um segundo e apertou o botão, travando as portas com um clique seco. No exato instante em que fez isso, as batidas cessaram. O silêncio que veio depois quase doeu nos ouvidos. Carlos sentiu uma vontade absurda de ligar o som do painel, mesmo que estivesse fora do ar, só para não ficar entregue àquela ausência de ruído. Mas antes que pudesse reagir, as luzes internas do caminhão piscaram 2 vezes, rápidas, como se alguém tivesse mexido na fiação. O motor, que até então rodava forte, deu uma engasgada, um soluço mecânico que nunca tinha dado antes em toda a vida útil. Ele segurou o volante com as 2 mãos agora, num gesto quase infantil de quem procura algo sólido. O pensamento inevitável surgiu, se ele morrer aqui, se esse caminhão apagar de vez, eu fico preso com isso, dentro da cabine. A ideia era tão absurda que ele quase riu,
mas os olhos ardiam, denunciando que o corpo estava indo em outra direção. A estrada à frente continuava escura, sem um sinal de cidade, de posto, de nada. O motor voltou a girar normal, como se aquele soluço não tivesse existido. As luzes estabilizaram. Porém, o pior ainda estava por vir. Sem aviso, o espelho interno voltou a mostrar algo que não estava fisicamente ali. Desta vez não era um contorno sentado no banco do carona. Era algo mais próximo, mais invasivo, 2 pontos escuros na altura em que deveriam existir olhos, parados atrás do ombro dele, na região do beliche. Não havia rosto ao redor, só o vazio mais escuro que o restante da cabine, concentrado naquele ponto. Carlos sentiu as pernas travarem, mesmo sentado. Tinha plena consciência de que, se virasse a cabeça naquele momento, provavelmente não veria nada. A lógica dizia isso. Mas a parte mais antiga, mais primitiva do cérebro, gritava que aquilo não era apenas imaginação. Era como se o próprio caminhão tivesse ganhado outro passageiro, um que a rodovia 47 decidirá colocar ali. Uma lembrança cortou o terror por alguns segundos. A voz do pai, anos atrás, dizendo que o problema da 47 não é o que aparece na frente do caminhão, é o que entra na cabeça do motorista. Na época, ele não tinha entendido. Agora, cada palavra fazia sentido demais. Ele apertou os olhos por um instante, respirou fundo pela boca, tentando recuperar algum controle. Eu vou sair dessa estrada. Eu vou chegar vivo no próximo posto. Você não vai me tomar, repetiu para si, numa mistura de promessa e desafio. Voltou a abrir os olhos e encarou a pista à frente com a determinação de quem se agarra à última corda. Quando, por reflexo, deixou o olhar escorregar de novo para o espelho interno, os 2 pontos negros ainda estavam lá, imóveis, encarando-o de um lugar onde, teoricamente, não havia ninguém. E foi nesse momento, com a certeza de que algo observava de dentro da própria cabine, que Carlos entendeu uma verdade simples e aterradora. A partir dali, ele já não era apenas o homem dirigindo um caminhão na rodovia 47. Era o alvo de algo que tinha decidido acompanhá-lo até onde quer que ele tentasse fugir. A primeira vez que Carlos ouviu alguém chamando o nome dele dentro da cabine, ainda acreditava que a pior parte daquela madrugada na rodovia 47 era a sombra no espelho. Ele seguia firme, mãos coladas ao volante, tentando manter os olhos apenas na faixa branca à frente. Os 2 pontos escuros que tinha visto atrás do ombro pareciam ter se dissolvido no breu da cabine, como se nunca tivessem existido. Mesmo assim, a sensação de presença não tinha ido embora. Era como ter alguém sentado atrás dele, respirando silencioso, sem se mexer, esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Carlos travava uma guerra silenciosa dentro da cabeça. Você está cansado. É só isso. Cansaço. Fica na tua, chega no posto, dorme, acorda rindo disso. Repetia esse discurso mental como se fosse oração. Mas, quanto mais tentava racionalizar, mais lembranças inconvenientes vinham à tona. Lembrou da história do pai sobre o motorista que ouviu alguém chamando pelo nome dele 3 vezes na 47. Quando parou para ver quem era, nunca mais foi encontrado. Na época, adolescente, tinha tratado aquilo como superstição de caminhoneiro. Agora, sozinho, o relato ganhava outra cor. O rádio continuava morto, um pedaço de plástico inútil no painel. O celular, preso no suporte, marcava sem sinal a quilômetros. Era como se a estrada tivesse desligado o mundo lá fora de propósito. Só restavam ele, o caminhão e a consciência incômoda de que alguma coisa tinha cruzado um limite invisível quando apareceu no espelho interno. Ainda assim, Carlos forçava os pensamentos para longe, se agarrando à imagem da filha dormindo, a voz da esposa pedindo para ele se cuidar, a promessa de chegar cedo e trazer um presente da estrada. Foi no meio desse esforço de se distrair que aconteceu. Carlos. O nome veio como um sussurro rouco, arrastado, tão perto da orelha que ele sentiu o corpo inteiro gelar. Não houve eco, não houve distorção. Era como se alguém tivesse se debruçado sobre o ombro dele, aproximado a boca do ouvido e chamado baixinho, íntimo, quase carinhoso. Por um segundo, o cérebro de Carlos se recusou a processar o som. Ele simplesmente travou, os olhos arregalados fixos na pista. O caminhão deu uma leve guinada e ele teve de reagir no reflexo, corrigindo a direção com um puxão brusco no volante. O coração disparou, a respiração falhou, e ele só conseguiu soltar um palavrão abafado. Os músculos do pescoço doíam de tanto que ele forçava a cabeça para frente,
recusando-se a virar, a conferir se havia realmente alguém ali. Parte dele sabia que, se olhasse, encontraria a mesma cabine vazia de sempre. Outra parte, a que estava dominando, tinha certeza de que veria um rosto colado ao seu. Eu tô ouvindo coisa. É isso, murmurou, sem se reconhecer na própria voz trêmula. Como se estivesse respondendo, a voz voltou, um pouco mais nítida. Carlos, olha para mim. As palavras vieram cortadas, como se atravessassem um chiado de rádio antigo. Mas o timbre tinha algo perturbador, não era desconhecido. Havia uma familiaridade incômoda ali, um eco distante de alguém que ele já tinha escutado muito na vida. O efeito foi ainda mais devastador do que se fosse uma voz completamente estranha. Ele pensou no pai. Pensou em Júlio. Pensou em tantos colegas de estrada que já não estavam mais rodando. A mente, em choque, saiu procurando um dono para aquele som, como se encontrar um nome tornasse tudo mais suportável. O coração, porém, parecia saber antes da razão que não era ninguém específico. Era a estrada falando a língua que ele entendia. Chega! Rosnou, dessa vez em voz alta. Chega, chega, chega! Bateu a mão no volante, tentando usar a raiva para esmagar o medo. Os olhos continuavam fixos na pista, recusando-se a buscar qualquer reflexo. Ele sentiu suor escorrer pela testa, mesmo com o frio da madrugada entrando pelas frestas. Os dedos apertavam tanto o couro do volante que justificariam qualquer cãibra que viesse depois. Uma memória antiga, que ele evitava revisitar, brotou sem pedir licença. Lembrou-se de uma noite anos atrás, não tão longe dali, em outra rodovia. Tinha visto um carro capotado no acostamento, faróis ainda acesos. Estava atrasado para entregar a carga, era região perigosa, cheia de registro de assalto fingindo acidente. O rádio do posto mais próximo vivia alertando sobre golpes assim. Ele, com medo, decidiu não parar. Diminuíra um pouco, olhara rápido, não vira ninguém de pé pedindo ajuda. Deve ser golpe, pensou na época, e pisou fundo de novo. Depois, soube pela boca de um frentista que um pai de família tinha morrido naquela noite, preso nas ferragens, à espera de alguém que tivesse coragem de parar. Nunca conseguiu ter certeza se era o mesmo carro, o mesmo trecho, mas a coincidência o perseguia. Ele enterrara aquela culpa no fundo da cabeça, dizendo a si mesmo que qualquer um faria o mesmo. Mas agora, na rodovia 47, com uma voz o chamando pelo nome, a lembrança voltava como se fizesse parte de um acerto de contas atrasado. Carlos. Dessa vez, a voz veio mais firme, sem chiado. Ele teve a impressão de que soava parecida demais com a de um homem pedindo ajuda. Aquilo cortou o pouco de ar que restava nos pulmões. Era como se a estrada estivesse desenterrando, na marrã, tudo aquilo que ele fingia não lembrar, e transformando em som. Eu não podia parar, tá ouvindo? Explodiu, sem perceber que falava com a cabine. Eu não sabia se era golpe. Eu tinha família para voltar, eu. Engoliu as palavras, envergonhado de estar justificando escolhas para um vazio. Mesmo assim, a sensação de ser escutado não diminuía. Pelo contrário, aumentava. Como se cada palavra alimentasse algo ali dentro. Por reflexo, ele arriscou um olhar rápido no espelho interno, apenas um lampejo. Nada. O banco do carona vazio, o beliche atrás do jeito que tinha deixado, a toalha pendurada, a bolsa num canto. Mas bastou voltar os olhos para a estrada para sentir, outra vez, aquele arrepio feroz subir pela nuca. A presença não precisava se mostrar para ele saber que estava ali. E foi nesse exato ponto, entre a culpa que ressurgia e a voz que parecia conhecer o nome e os segredos dele, que Carlos percebeu que a rodovia 47 não queria apenas assustá-lo com sombras. Ela queria que ele lembrasse de tudo o que fez questão de esquecer. Depois da terceira vez em que ouviu o próprio nome ecoar dentro da cabine, Carlos começou a perceber um padrão perturbador. A presença ficava mais forte toda vez que ele deixava o medo tomar conta e a culpa vir à tona. Era como se aquela coisa, fosse lá o que fosse, farejasse cada pensamento de arrependimento e se alimentasse disso. Quando ele pensava na filha, na vontade de chegar vivo em casa, a opressão diminuía a alguns milímetros. Mas bastava lembrar de alguma situação em que se omitiu, em que virou o rosto para não ajudar alguém na estrada, para a pressão no ar aumentar de novo, como se a cabine encolhesse. Com essa percepção nascendo dentro dele, Carlos fez uma tentativa meio desesperada de retomar o controle. Começou a falar sozinho,
como se estivesse gravando um áudio para alguém. Eu vou chegar em casa. Eu vou entregar essa carga. Eu vou sair dessa estrada e nunca mais vou passar aqui de madrugada. Tá ouvindo? Repetia. Não era só uma promessa. Era uma tentativa de impor uma narrativa diferente da que o medo queria contar. Ele não sabia se funcionaria, mas precisava ocupar o espaço que o silêncio oferecia àquela presença. Qualquer buraco que ele deixasse parecia ser preenchido pela voz da estrada. Por alguns minutos, deu a impressão de que estava funcionando. O barulho estranho sumiu, as luzes do painel se mantiveram estáveis, o motor roncava constante. A única coisa que destoava era o rádio morto e o celular sem sinal, como se o mundo ainda estivesse desligado lá fora. A rodovia 47 seguia igual, reta, vazia, sem faróis nos dois sentidos. Um corredor que parecia não levar a lugar nenhum. José, um velho caminhoneiro que ele conhecera anos atrás, costumava dizer que tem trecho que não tá em mapa nenhum, é só um pedaço de estrada onde o tempo para fazer acerto de contas. Na época, Carlos riu. Agora, cada quilômetro que avançava dava a sensação de que estava rodando justamente num desses pedaços. Nem as placas de quilometragem ele conseguia ver direito. Quando aparecia uma, parecia repetida, como se estivesse passando no mesmo lugar de novo. Foi quando decidiu olhar para o tacógrafo. A agulha marcava a velocidade certinha, mas o registrador digital de horário não fazia sentido. O relógio, que há pouco marcava algo próximo das 2:pouco da manhã, agora oscilava entre horários diferentes, como se estivesse tentando escolher 1h37, 3h12, 0004. E então, de repente, parou em 23h19, um horário que não tinha nada a ver com a hora atual da noite. Carlos sentiu o estômago embrulhar. 23h19. Esse horário tinha um peso dentro da cabeça dele. Era mais ou menos a hora em que tinha passado pelo tal carro capotado anos atrás, o que ele jurava não saber se era o mesmo do homem que morreu esperando socorro. A lembrança veio completa, com detalhes que ele já nem sabia que lembrava. O cheiro de fumaça leve, o pisca-alerta piscando devagar, a sensação de que alguém o olhava de dentro daquele carro escuro. Na época, ele acelerou. Agora, a estrada parecia estar trazendo esse momento de volta, só que preso no painel. Não, murmurou, apertando os olhos por um segundo, como se isso pudesse resetar o relógio. Quando tornou a olhar, o horário ainda estava lá, 23h19. Preso. Fixado. Como se a rodovia 47 tivesse decidido congelar o tempo naquela lembrança específica. A voz voltou, mais próxima do que nunca. Por que você não parou, Carlos? Não era mais só um chamado pelo nome. Era uma pergunta. Direta. Personalizada. E, pior, formulada exatamente como o pensamento que ele evitara por anos. A sensação de que estavam remexendo em algo íntimo demais fez o medo se transformar em outra coisa, vergonha. O primeiro impulso foi se defender, como fizera antes, justificando prazos, risco de assalto, família. Mas, por um instante raro, ele percebeu que qualquer desculpa que desse ali seria mais alimento para aquilo. Era como jogar lenha numa fogueira que queria justamente ver a mente dele pegando fogo. Então, fez algo diferente do que vinha fazendo naquela madrugada. Porque eu tive medo. Respondeu, com a voz rouca. Eu fiquei com medo e fui covarde. É isso. As palavras saíram pesadas, sinceras, como se custassem um pedaço concreto de orgulho. Assim que falou, sentiu uma espécie de alívio estranho. Não era conforto, muito menos paz, mas a sensação de carregar aquele peso sozinho diminuiu um pouco. Ele tinha admitido algo que nunca teve coragem de admitir nem para a esposa. Ali, no meio da 47, confessou para o vazio. O efeito foi imediato. A pressão no ar suavizou alguns graus. O barulho de passos do lado de fora não voltou. As luzes internas não piscaram. O motor manteve o ritmo. Era como se a estrada recuasse um passo, avaliando o que fazer com aquela nova resposta. Carlos percebeu isso na hora. Não porque fosse místico, mas porque o corpo sentiu. O aperto no peito soltou alguns fios, a mão afrouxou um pouco no volante, o ar voltou a entrar melhor. Pela primeira vez naquela noite, ele teve a impressão de que não estava apenas apanhando. Tinha encontrado um fio para puxar. Tá bom. Você quer verdade? Então toma. Eu errei. Eu fui covarde. Mas você não vai me fazer repetir isso.
Eu não vou descer desse caminhão para você me engolir também. Disse, agora com mais firmeza. Não houve resposta imediata. Só o som constante dos pneus na pista. Ele quase se convenceu de que tinha vencido uma rodada daquele jogo estranho, até que um novo som surgiu. Não veio de fora, nem do banco do carona, nem do beliche. Veio do painel. O rádio, que estava morto, acendeu sozinho. O visor piscou estático por alguns segundos, e então começou a emitir um ruído grave, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, todas abafadas. Carlos engoliu em seco. As mãos tremiam novamente, mas ele não desligou. Parte dele queria saber até onde aquilo ia. Entre o chiado e o zumbido, uma frase se destacou, clara, como se tivesse sido puxada do fundo de um mar de vozes. Ajudar! Era o mesmo tom de pedido de socorro que ele tinha imaginado anos atrás, vindo do carro que deixou para trás. Só que agora vinha do rádio, dentro da cabine, às 2h tanto da manhã, numa rodovia que insistia em se repetir. Ele sentiu um impulso de pisar no freio, parar, atender aquele chamado atrasado, consertar o que não pôde consertar no passado. Mas outra sensação, ainda mais forte, cortou esse impulso pela raiz. A certeza de que, se encostasse naquele momento, não encontraria um carro capotado esperando ajuda. Encontraria apenas a continuação de um ritual que já tinha engolido outros motoristas antes dele. Não. Disse, desta vez em voz alta, firme. Eu não vou parar por um morto que você resolveu usar de isca. Se eu tiver que pagar pelo que não fiz, eu pago rodando, não encostado esperando você me puxar. O rádio chiou mais alto, como se tivesse se ofendido, e então apagou novamente, num estalo seco. O horário no painel voltou a correr, 2h43, 022.44, como se o tempo finalmente tivesse destravado. Por alguns instantes, a cabine pareceu voltar ao normal. Nenhuma sombra no espelho, nenhuma voz, nenhum ponto negro observando do beliche. Só ele, o caminhão e a rodovia 47 se esticando à frente. Mesmo assim, Carlos sabia, no fundo do peito, que aquela espécie de trégua não era o fim da história. Era apenas a estrada recuando um pouco, reorganizando as cartas. Ele tinha se recusado a repetir o mesmo erro, tinha assumido a covardia antiga, e isso alterava alguma coisa naquele jogo invisível. Mas a rodovia 47, que há décadas colecionava acidentes inexplicáveis, não soltaria tão fácil um motorista que finalmente tinha coragem de olhar para o próprio medo. E, enquanto essa certeza se firmava dentro dele, uma nova luz, distante, surgiu no horizonte. Não era farol de carro, nem sinal de cidade. Era um brilho isolado, parado, no meio do nada, exatamente no ponto onde o asfalto parecia se encontrar com a escuridão. Carlos engoliu seco. Sabia, sem precisar de explicação, que o próximo movimento da estrada o esperava ali. A luz solitária parada na rodovia 47 não parecia de carro nenhum, mas Carlos entendeu que, gostasse ou não, teria de chegar até ela. Ele já vinha encarando aquele brilho há alguns minutos, sempre na mesma distância, sempre na mesma altura, como se estivesse preso num ponto do horizonte. Não oscilava como farol de caminhão, não recuava nem se aproximava como posto de beira de estrada. Parecia simplesmente esperar. E essa ideia, de algo esperando por ele no meio do nada, mexia com tudo o que ele tinha acabado de confessar dentro da cabine. Na memória, a imagem se misturava com outra luz de outra noite, o pisca-alerta do carro capotado que ele decidiu ignorar anos atrás. Naquele dia, o pisca ficava mais fraco a cada segundo, como um pedido de socorro se apagando. Agora, na 47, o brilho era firme demais, constante demais, como se não dependesse de bateria, de fiação, de nada humano. Era uma presença, não um equipamento. Enquanto avançava, Carlos sentia que cada metro que o caminhão ganhava também apertava alguma coisa dentro do peito dele. O ar continuava pesado, mas a voz na cabine tinha se calado desde a discussão com o rádio. A estrada parecia observar em silêncio, curiosa para saber que escolha ele faria diante daquela nova armadilha. Ele sabia que era armadilha, não conseguia chamar aquele ponto de luz de outra coisa. Olhou rápido para o painel. O horário seguia normal agora, 3h02, 0303. Nada de travar, nada de pular. O tacógrafo marcava a velocidade correta, o motor mantinha o ronco constante. Objetivamente, tudo parecia normal. Só que a sensação de deslocamento era enorme.
Carlos tinha certeza de que já deveria ter encontrado alguma placa indicando cidade próxima, saída, qualquer coisa. Que trecho de rodovia ficava tanto tempo sem uma curva, um viaduto, um trevo? A 47 parecia ter virado linha reta infinita, costurada ao redor daquela luz. A certa altura, ele percebeu outro detalhe incômodo: o marcador de quilometragem parcial não aumentava como deveria. Tinha zerado no último posto horas antes, e agora parecia preso em um número, 47,0 km. Ele pisou um pouco mais fundo, acelerou. O ponteiro de velocidade subiu, mas o número continuou parado. 47,0, como se estivesse rodando sobre o mesmo trecho repetidas vezes. Não, não, murmurou, esfregando rápido os olhos. Isso aqui é pegadinha da cabeça, só pode. A luz na frente seguia imóvel, ocupando o mesmo lugar no campo de visão. Não importava quanto ele acelerasse ou diminuísse, ela obedecia a um ritmo próprio, como se não estivesse na estrada, e sim numa camada acima dela. Carlos sentiu o velho pânico querer voltar com força. Já não era só medo do sobrenatural, era medo de ter perdido o eixo com a realidade, de estar preso num loop que não fazia sentido. Uma lembrança seca surgiu, cortando a confusão, uma conversa de cabine com Júlio, anos antes, sobre trechos que prendiam o motorista distraído. Tem estrada que não quer que você chegue em lugar nenhum, Júlio tinha dito, encarando o acostamento pela janela. Ela só quer que você rode até cansar. Na época, Carlos achou frase de caminhoneiro cansado. Agora, lembrando da expressão séria do amigo, começou a se perguntar se ele não estava falando especificamente da 47. Júlio sumiu sem deixar rastro não muito longe dali. E se aquela luz que não se aproximava fosse o mesmo ponto que o amigo encarou antes de apagar do mundo? A tensão virou quase física. As costas doíam, o pescoço queimava, a boca estava seca. O caminhão, porém, seguia firme, pesado, obediente. Era como se toda loucura estivesse confinada à percepção dele, e o veículo fosse apenas ferramenta para a estrada brincar. Foi nessa mistura de medo, memória e cansaço que Carlos tomou uma decisão: não reduziria ao se aproximar da luz. Se fosse alguma construção, um posto, alguém na pista, que fosse responsabilidade da coisa se desviar dele, não o contrário. Ele tinha a sensação de que, toda vez que cedia, a estrada avançava. Precisava, de algum jeito, inverter aquela lógica. Aperta o volante, retomou a velocidade de cruzeiro e manteve a direção firme, olhos fixos na faixa. O brilho seguia lá, parado, recortando um círculo de luminosidade estática em meio ao escuro. Conforme ele avançava, algo começou a mudar, não na luz em si, mas no entorno. O céu, antes uniformemente escuro, parecia ficar um tom mais denso, como se as estrelas tivessem decidido se afastar daquele trecho. O acostamento, que ele enxergava com a visão periférica, parecia ganhar manchas escuras, sombras mais profundas que o normal. E então, pela primeira vez desde que a viu, a luz se mexeu. Não veio em direção a ele. Não recuou. Apenas se alargou, como se alguém tivesse girado um dimmer invisível. O ponto passou a ser um foco maior, abrangendo boa parte da pista. O contraste com o entorno ficou brutal, um retângulo claro isolado no meio de um mar de breu. Carlos sentiu os dedos escorregarem um pouco no volante, umidade do suor traindo o nervosismo. Aquilo não era farol, não era posto, não era nada que ele conhecesse. Era algo que se abria, esperando. Nesse momento, uma dúvida cortou tudo. E se, em vez de ser armadilha, aquela luz fosse saída? E se tivesse rodando num pedaço repetido de estrada, e aquele fosse justamente o portal para sair do loop? A ideia veio com tanta força que quase doeu. Se havia uma chance de aquilo ser caminho de volta para o mundo normal, talvez valesse passar. Mas, se fosse o contrário, se fosse o ponto onde a 47 engolia de vez quem ousasse entrar, seria exatamente como dirigir para dentro da boca do bicho. A decisão teria de ser tomada em segundos. E, como sempre, não dava para frear no meio para pensar com calma. A estrada não oferecia acostamento largo, não oferecia retorno, não oferecia opção. Só aquele retângulo de luz cada vez mais perto. Foi quando ele viu. Bem no centro da claridade, desenhado por sombras, havia um caminhão parado. Mesmo à distância, Carlos reconheceu o modelo. Era um bruto antigo, cabine quadrada, pintada de azul escuro. No para-brisa, uma faixa branca exibia um nome em adesivo:
Júlio. A rodovia 47 tinha acabado de colocar, bem no meio do caminho dele, o caminhão do amigo desaparecido. Quando Carlos leu o nome Júlio no para-brisa, sentiu como se alguém tivesse tirado o ar de dentro do peito com a mão. Não havia possibilidade lógica para aquilo estar ali. O caminhão do amigo tinha sumido anos antes, e tudo o que se sabia é que fora encontrado parado, vazio, trancado. A pintura, os detalhes, o jeito de ficar estacionado, tudo na imagem à frente batia com a lembrança que ele carregava. Era como se a estrada tivesse puxado aquele veículo de algum lugar e o colocado de novo na pista, só para ele ver. O brilho envolvia o bruto azul como se fosse uma vitrine. A luz não vinha de farol nenhum, parecia emanar do próprio asfalto sob as rodas. Não havia movimento ao redor, não havia sombra de motorista, não havia nada. Só o caminhão imóvel, perfeitamente alinhado, esperando no meio da claridade impossível. O cérebro de Carlos entrou em curto. Uma parte queria frear imediatamente, parar a uma distância segura e tentar entender. Outra parte gritava para desviar, jogar o caminhão na faixa oposta, fazer qualquer coisa que o mantivesse longe daquele cenário. Entre essas duas vozes, surgiu uma terceira, mais baixa, mas insistente. Se ele repetisse a covardia e passasse direto outra vez, ignorando um veículo parado pedindo explicação, a estrada não o deixaria sair vivo dali. Ele sentiu o peso da escolha como poucas vezes na vida. Lembrou do carro capotado. Lembrou de Júlio desaparecendo. Lembrou do próprio orgulho ao contar nos postos que nunca tinha sofrido acidente sério, como se isso fosse prova de competência absoluta, quando também era, em parte, resultado de fugir de situações que pediam coragem. Agora, a rodovia 47 parecia ter produzido um teste sob medida para ele, misturando passado, culpa e medo num único ponto de luz. O ponteiro de velocidade descia sem que ele percebesse, reflexo do pé afrouxando no acelerador. O caminhão reduziu, o som do motor mudou. A distância entre os dois veículos encurtou até que ele pudesse ver detalhes mais nítidos, a lateral amassada num ponto que não existia na lembrança original, a lona da carroceria rasgada em um canto, como se algo tivesse tentado sair dali à força. O nome Júlio no para-brisa parecia mais branco do que seria natural, destacando-se demais no meio da claridade. Carlos percebeu que estava prendendo a respiração de novo. Forçou o ar a entrar, sentiu o peito doer. As mãos tremiam. O medo de repetir o abandono antigo e o medo de se aproximar daquele artefato da estrada brigavam dentro dele como dois caminhões batendo de frente. Em qualquer cenário, sabia que sairia machucado. Foi então que algo aconteceu dentro da cabine. O espelho interno, que ele tentava ignorar desde a aparição dos olhos, captou um movimento rápido no beliche. Uma sombra se levantou ali, esboçando a forma de alguém sentando-se na cama estreita. Carlos não conseguiu se impedir de olhar. No reflexo, a figura se inclinava para frente, como se apoiasse os cotovelos nos joelhos. Não tinha rosto, mas o contorno do corpo era familiar demais. Mesmo tipo físico, mesmo caimento de ombros. Júlio. Não foi por mal, cara. Escapou da boca dele, sem que tivesse planejado dizer nada. A sombra refletida não respondeu com palavras, mas inclinou a cabeça de um jeito que, na memória de Carlos, correspondia ao gesto do amigo quando ouvia algo que não acreditava totalmente, mas entendia. O impacto emocional foi tão forte que ele quase esqueceu da luz lá fora. Por segundos, o caminhão azul parado e o caminhão em que ele estava deixaram de ser dois objetos físicos e viraram partes de um mesmo acerto de contas. A voz voltou, desta vez mais clara, preenchendo a cabine. E agora, Carlos? Perguntou, ecoando de um ponto indefinido, misto de timbre conhecido e ruído de rádio. Vai passar direto de novo? A pergunta caiu como martelada. Tinha ferro, tinha peso, tinha história. Ele sentiu o rosto queimar, mesmo sozinho. Pensou em todas as vezes em que desconversou quando o assunto Júlio surgia nos postos. Pensou nas noites em que evitou rodar por aquele trecho para não encarar as lembranças. Pensou em como tinha construído uma versão confortável da própria vida, onde nada disso era culpa dele, só obra do acaso. Agora, a estrada exigia uma resposta diferente. O caminhão se aproximava devagar do retângulo de luz. Se mantivesse a trajetória, pararia poucos metros atrás do bruto azul. Se desviasse à esquerda, poderia tentar passar, mas corria risco real de perder o controle e sair da pista, principalmente com o asfalto parecendo distorcido daquele jeito.
A opção negar a situação já não estava na mesa. Restava decidir de que lado queria errar. Carlos sentiu algo mudar dentro dele. Não foi coragem de filme, foi uma espécie de cansaço de ter medo. A noite já tinha tirado dele a tranquilidade, a certeza, a lógica. Agora parecia querer tirar também a dignidade, empurrando-o para as mesmas atitudes de antes. Ele percebeu que não aguentaria viver o resto da vida sabendo que, mesmo depois de tudo aquilo, ainda tinha escolhido fugir. Então, fez o que mais temia, encostou. Ligou o pisca-alerta, reduziu com cuidado, sentindo cada freada vibrar no peito. O caminhão foi diminuindo até parar alguns metros atrás do de Júlio, ambos agora imersos na mesma luz impossível. A claridade não machucava os olhos, pelo contrário, dava a impressão estranha de iluminar menos do que devia, como se recortasse apenas os dois veículos e deixasse o resto do mundo apagado. Por alguns segundos, ele ficou imóvel, mãos ainda no volante, como se o simples gesto de largá-lo significasse abandonar a única coisa concreta que tinha. A presença no beliche parecia observá-lo em silêncio. No espelho interno, a sombra permanecia inclinada, imóvel, como se esperasse a conclusão da escolha. Tá bom, murmurou, mais para si do que para qualquer coisa ao redor. Você ganhou. Eu vou até o fim dessa história. Com o coração batendo tão forte que chegava a doer nas costelas, Carlos desligou o motor. O silêncio que se instalou foi quase ensurdecedor. Só se ouvia o estalar do metal esfriando e o eco distante de algum bicho noturno, abafado pela estranheza da luz. Ele puxou o freio de mão, soltou o cinto com mãos trêmulas e ficou um instante sentado, encarando a porta como se fosse a entrada de um lugar de onde talvez não voltasse. Lembrou da filha. Lembrou da esposa. Lembrou do pai contando histórias sobre a 47 e avisando que, se algum dia a estrada chamasse, ele tinha que saber dizer não. Engoliu seco. Percebeu que estava fazendo exatamente o contrário do conselho. Mas, ao mesmo tempo, entendeu que dizer não para a estrada, naquele momento, significaria dizer sim para o medo antigo, para a culpa que vinha o perseguindo há anos. Entre dois riscos grandes, escolheu o que ainda não tinha encarado. Abriu a porta. O ar que entrou não era mais frio nem mais quente do que antes. Não tinha cheiro diferente. O mundo lá fora parecia o mesmo: acostamento, asfalto, caminhão azul parado à frente. A luz, vista de fora, parecia ainda mais estranha. Não tinha fonte, não tinha poste, não tinha origem. Era como se o chão brilhasse. Carlos desceu o primeiro degrau com as pernas bambas, sentindo cada centímetro de distância entre ele e a cabine aumentar a vulnerabilidade. Quando os pés tocaram o asfalto, uma certeza se formou inteira dentro dele: a rodovia 47 tinha esperado anos por aquele momento. Desde o dia em que ele passou pelo carro capotado, desde o desaparecimento de Júlio, desde cada história que fingiu não ouvir. Agora, finalmente, tinha conseguido tirá-lo de dentro do caminhão. E, enquanto ele fechava a porta atrás de si, sentindo a luz envolver o próprio corpo, Carlos percebeu que o verdadeiro terror ainda não era o caminhão vazio à frente, nem a sombra no beliche, nem a voz que conhecia seu nome. O verdadeiro terror estava em saber que, a partir dali, não tinha mais lataria, vidro ou motor entre ele e aquilo que a estrada vinha guardando há décadas. Ele respirou fundo, deu o primeiro passo em direção ao bruto azul de Júlio e entendeu, com uma clareza cortante, que a rodovia 47 não queria apenas lembrá-lo do passado. Queria ver o que ele faria agora que estava completamente exposto.